Ei, bom dia. Bom dia. Independente da hora que você esteja vendo esse vídeo, que tenha sido e que seja um bom dia para você. Vamos lá fazer a entrega dos recados da semana? Como é que foi essa semana? Foi tudo bem? Desejo que sim. Vou fazer a entrega dos 3 recados da próxima semana. E eu espero que eles encontrem o destinatário correto. E se você for esse destinatário ou essa destinatária, comenta aqui se o recado foi para você, tá bom? Se você não se identificou com o recado, já sabe. A mensagem não é para você, então deixa pro destinatário correto, deixe para quem é de direito. Combinado? Então tá bom. Então vamos lá, ó. Um direcionamento aqui pro primeiro recado, a gente tem a nossa querida Rainha de Espadas. Vamos lá, vamos ver o que vem. Qual que é o recado? A gente tem aqui a carta da raposa. Vamos falar de prestar atenção em alguma coisa, de alguma estratégia, de ficar atento. Tem alguma coisa aí acontecendo contigo que você precisa prestar mais atenção, que você precisa ser mais racional. O que mais? Carta do jardim. Pode ser em algum lugar que você tenha bastante troca social, no meio social, ou até mesmo na sua família. Saíram 2 aqui. A gente tem a carta do caixão, e aí a gente tem a carta do homem, que eu vou aceitar. No fundo, a gente tem a âncora. Parece que alguém que já se foi da sua vida tá querendo voltar. Alguma relação que você teve, que você tenha tido aí por assunto encerrado, assunto enterrado. Acabou, essa história chegou ao fim. Chegamos ao fim, tá doendo sim. Ih, gente, estamos falando de amor. E aí a volta dessa pessoa pode te gerar algum tipo de confusão. Você fica, mas por que isso agora? Por que você tá voltando agora? Agora que você colocou as suas emoções em ordem, que você tá muito focada, muito direcionada, tá muito estratégica com as coisas que você quer, talvez essa pessoa volte, ela volte com um outro comportamento, uma outra roupagem, mas não sei não, hein? Alguém que tava muito distante, que de repente aparece. Aí me vem aqui a carta da lua. O recado que eu tenho pra você não é nem que sim nem que não. Ai, vai ser bom. Não é sobre isso. É sobre você ficar atenta a essa pessoa que vai se aproximar. Entende qual que é a intenção dessa pessoa por trás desse retorno. Talvez seja, não sei, ficou alguma coisa que você gostaria de dizer, alguma coisa que ficou meio aberto assim, você ficou com alguma dúvida. Não sei, mas eu não sinto que
que seja uma reaproximação. Alguém vai aparecer. E o recado é, não perca o seu foco, mantenha o seu direcionamento, mantenha o seu posicionamento. Coisas de rainha de paus, rainhas de espadas, desculpa. Não se deixe levar pelas aparências. Pensando aqui na carta do cachorro que veio e depois da lua, fica atenta, tá bom? Então tá bom. Eu vou pro segundo recado aqui, tá? Tô embaralhando aqui pra gente ter o direcionamento. Vamos lá. Vamos ao segundo recado. Segundo recado, 4 de ouros. Estamos falando de coisas materiais. Alguma coisa que você tá apegado aí. Seja uma questão financeira, seja uma questão material. Mas só precisa tomar cuidado para esse apego não ser uma coisa escassa, sabe? Você tá guardando e aí, em vez de você respeitar o fluxo natural das coisas, né? Porque para chegar, algo precisa ir. Então, se a gente estiver falando de dinheiro, dinheiro é uma energia que precisa circular, né? Então, talvez você tenha demorado algum tempo para conquistar suas coisas e agora que você tem, você não quer perder. Justamente porque você tá com essa mentalidade de perder, uma mentalidade mais de escassez mesmo, porque você não quer voltar pro lugar que você veio. Talvez seja isso, e eu entendo a sua preocupação e eu entendo a sua dor. Vamos dar continuidade a esse recado aqui, que isso foi só uma introduçãozinha. Carta do navio. De repente você pode usar isso que você tem guardado para um outro projeto, para dar um direcionamento aí para uma nova fase, alguma ideia. Vamos ver. Cegonha. Pode usar pra isso mesmo. E ver a carta do homem de novo. Talvez a gente esteja falando, porque aqui no fundo do deck do baralho tradicional, eu tenho 3 de copas. Talvez a gente esteja falando de alguma coisa pra celebrar, alguma coisa pra ser celebrada a 2. Eu acho que você tem algumas economias, você pode pensar nisso que você guardou com tanto empenho, com tanto esforço. Usa pra você. Vai fazer alguma coisa legal, vai fazer alguma coisa gostosa. Eu não tô falando pra você sair gastando tudo que você tem, que você guardou, que você economizou. Mas vai fazer alguma coisa nova. Vai celebrar essa conquista, vai celebrar isso, sabe? Ó, no fundo do deck, a carta dos caminhos. Sabe o que eu acho? Que às vezes a gente passa por situações que são sacrificantes, que são desgastantes, que são cansativas emocionalmente. E quando a gente alcança algo e a gente bate aquela sensação de alívio, né? Tipo, nossa, que bom, passei daquela fase para essa. E aí, justamente pelo medo de não querer voltar, né? Ou de repente, ai, puta, deu alguma coisa errada, que merda.
vou ter que passar por essa situação de novo. Talvez você esteja numa fase que tenha te tirado um pouco o brilho nos olhos e você precise comemorar um pouco. Comemora um pouco. Aproveita essa fase que você tá, que é uma fase de um pouco mais de calmaria, e vai se oferecer alguma coisa nova, vai fazer alguma coisa nova, planeja algo para vocês. Eu sinto aqui que tem esse mix de... Puta, passei por uma fase muito pesada, batalhei, guerriei, venci, conquistei, me estabilizei. Tá, agora relaxa um pouco. Relaxa um pouco, tá? Relaxa um pouco. É tempo de calmaria, relaxa um pouco. Tá bom? Então tá bom. Eu vou... Se esse recado foi pra você, deixa aqui nos comentários que eu quero saber, tá? Vou aqui pro terceiro e último recado. Eu tô pensando, como eu tô fazendo esses recados semanais, eu tenho pensado em, de repente, fazer pro final de semana, sabe? Porque essas entregas, elas são pra semana, mas a semana considerando de segunda a sexta. Não faça perguntas difíceis. Ai, mas por que de segunda a sexta? Tem coisas que não tem resposta, tá? Então tá bom. E aí eu tô pensando em, de repente, fazer umas extras assim e colocar fazer algumas pro final de semana. Mas vamos ver. Vamos ver que é só o começo. Só o começo dessa troca aqui. Vamos ver o que vem. Terceiro e último recado, tá? Vou embaralhar aqui mais uma vez. Vamos lá. Terceiro e último recado. Três de paus. É. Não, no fundo veio valete de copas. Cara, três de paus é uma carta boa, uma carta de otimismo, é uma carta de expansão. Aí a gente tem aqui a carta da casa. Uma carta de, sabe aquela melhora gradativa? Alguma coisa que você tá fazendo e aí agora ela tá ganhando corpo, ela tá ganhando mais movimento, sabe? Aí eu tenho aqui a carta do urso. E a carta do jardim. E ó, carta das alianças. Sabe quando você tá fazendo alguma coisa e aquilo tá te gerando boas sensações, boas vibrações, tá te dando ânimo, tá te deixando mais viva, tá te dando aquela empolgação de caramba, agora vai. Tô sentindo que agora vai. Mas ao mesmo tempo que isso tá sendo bom, parece que quando a coisa tá andando, tá desandando, vem alguém e dá uma pesada. Eu não sinto uma inveja assim, mas sabe aquele peso de você fala, caramba, mano, eu tô tão feliz, por que essa pessoa
não consegue ficar feliz comigo também. É muito louco, né? Porque às vezes as pessoas ao nosso redor, não todas, mas vamos dizer algumas, elas querem que a gente evolua, que a gente cresça, que a gente se desenvolva, e é isso, vai prosperar, tô torcendo por você, mas não mais do que elas, ou ela. Então, veja se no ambiente que você está, o que você mora, o que você trabalha, o que você frequenta, não tem alguém assim. Não tem alguém assim que dá uma pesada na sua energia, que, sabe? Que não tá no mesmo movimento que você. Porque às vezes a gente, assim como nossa vida, né, nosso cotidiano é cíclico, então tudo tem começo, meio e fim, talvez para você passar para uma outra fase, algumas pessoas não vão acompanhar o seu movimento. E tá tudo bem. Porque é sobre o seu destino, é sobre o seu caminho. Então, veja se quem não tá do seu lado é essa pessoa que tá te pesando. Sabe? Que não te empolga, não te anima, não fica feliz com a sua felicidade. E veja também se com você essa pessoa tá agindo de um jeito e na sua ausência ela tá agindo de outro. Ai, tô muito nesse lugar de pesar clima. Ai, sabe quando. Pessoa que pesa clima? Sabe? Sabe daquela coisa negativa, aquela coisa que não comemora, não vibra, mas tem aquela coisa meio apática, aquela coisa mais fria. Aquela coisa que te joga pra baixo mesmo, sabe? Deixa eu só tirar mais uma aqui, só pra... Ai, tão legal, né? Quando a gente, poxa, legal no sentido de, pô, as coisas começaram a acontecer pra mim. Ai, aquela inveja enrustida. É isso, sabe? Aquela comunicação meio passiva-agressiva. Ó, ainda vão dizer que foi sorte. Só pra confirmar. Ainda vão dizer que foi sorte. O seu esforço, o seu empenho, as suas batalhas internas, as suas inseguranças superadas, os seus medos que você foi com ele mesmo, deu a mão pra ele e falou: vamos, meu filho, pelo menos eu não vou sozinha. Ainda vão dizer que foi sorte, minha filha. Ainda vão dizer que foi sorte. Então presta bastante atenção, tá? Em quem tá do teu lado. Se é alguém que te eleva ou se é alguém que te pesa. Tá bom? Então tá bom. Olha, espero que esses recados realmente encontrem as pessoas que são seus verdadeiros destinatários. E, pô, se fez sentido, aquela coisa arada que vocês já sabem, né? Frequentadores de YouTube, já tá ligado como é que funciona. Curte, comenta, compartilha.
Deixa um comentário aí se fez sentido pra você, se algum desses recados foi pra você. Ai, comenta aí, vai, que eu quero saber, tá bom? Ó, eu desejo um bom caminho. Eu desejo que você esteja trilhando o caminho do seu destino, que você se cuide, se proteja e fique bem por aí. A gente se encontra numa próxima entrega, tá bom? Um beijo. Tchau.